Então eu vou pedir para as crianças virem, por favor. Toda a criançada pode vir. E vai ter um momento agora especial para elas, tá? Podem vir para frente. Deixa o seu filho vir, que ele será bem cuidado, tá? Hoje eu não posso me empolgar muito aqui, porque, né? Hoje eu tenho que ser mais contido aqui, negócio, senão eu bato com a cabeça nesse negócio. Sejam todos bem-vindos, também as crianças. E vamos colocar nossas mãos assim, abençoando os filhos que Deus nos deu. Senhor, mais uma vez reconhecemos que os filhos são dádiva do Senhor. São bênção na nossa vida. E Senhor, nós queremos continuamente, como pais, declarar isso. Porque elas são uma bênção e serão uma bênção. Uma geração do Senhor. Algo, Senhor, divino nas tuas mãos. E por isso usa cada professora, cada professor, para instruí-los no caminho também que devem andar. Que seja assim no nosso lar, na nossa casa, para colhermos esses frutos para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje nosso penúltimo culto, né, deste ano. E nós queremos falar sobre novos desafios. Desafios espirituais. E nós queremos abrir em Daniel, capítulo de número 6. Profeta Daniel. Muito conhecido entre nós, não é? Profeta Daniel, capítulo 6. Capítulo 6. Onde ele nos fala sobre um embate, um momento de desafio espiritual muito marcante na vida de Daniel. E a sua resposta diante desse desafio. Como Daniel respondeu e quais princípios, né, a gente pode tirar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, quando a gente olha para a vida de Daniel, a coerência de Daniel. Vamos ler então capítulo 6, versículo 1 até o versículo 13. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas. Se essa palavra não entra bem, são na verdade governadores, né? Para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas que tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, o rei planejava colocá-lo na frente do governo de todo o império. Diante disso, os servidores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. E todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deveria emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus, ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assistiu o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa e para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus.
E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel é um dos exilados de Judá. Ele não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Senhor Jesus, que exemplo, que desafio, que capacidade de entender que o tempo todo Daniel precisava de Ti. O tempo todo ele, Senhor, se submetia ao Senhor e a mais ninguém. E que nós possamos, ó Deus, diante de um novo ano, de uma nova perspectiva, olhar para nossas vidas, olhar, Senhor, para a nossa espiritualidade, olhar para o nosso interior, olhar para os nossos desafios espirituais e realmente lançar, ó Deus, profundamente um passo na direção do Senhor. Um passo, Senhor, mais concreto em direção às coisas de Deus. E que nós juntos possamos, ó Deus, em 2014, colher os resultados desse posicionamento espiritual. Que Deus nos abençoe ao lermos e a refletirmos sobre essa palavra. Amém? Amém. O que quer dizer o nome Daniel? Hein, Daniel? Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Esse deveria ter sido o meu nome. Mas o Matias se meteu lá em Rio Bonito e disse assim: não, ele vai ser Odair. E minha mãe era a mais nova na família, obedecia às irmãs mais velhas, tá bom. Aí começou assim: Odair, Osmar, Osni, Olávio. Aí eu disse assim: para tudo aí, esse negócio de O, né? E aí chegou mais a nossa querida irmã, e eu disse assim: já pensou se ela for chamada de Olívia? Vamos chamar de Olívia Palito? Vai ficar feio. Eu troquei, Elizabeth. E hoje ela é uma serva do Senhor. Uma das coisas que mais me alegrou em 2013 foi que agora toda a nossa casa, da parte do meu pai, servimos ao Senhor. Meu irmão foi batizado agora junto com a sua esposa, no dia 22 de dezembro, estivemos lá ainda para comemorar esse dia, e agora eu posso dizer, eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Glória a Deus, é uma das maiores coisas que eu vi esse ano acontecer. Mas Deus é o meu juiz, quer dizer Daniel. Deus é o meu juiz. É uma coisa maravilhosa quando nós podemos ter um nome e viver à altura dele. É uma coisa maravilhosa porque Daniel viveu à altura do seu nome. O seu nome exaltava uma verdade só. Exaltava a verdade que Deus é juiz. Não eram os homens, não eram os reis da Babilônia, não eram os reis da Pérsia, não era Nabucodonosor, nem Belsazar, e muito menos Dario. Deus era o juiz dele. Em outras palavras, nós vemos que a vida de Daniel estava completamente centralizada em Deus. Estava totalmente dominada pela sua presença. E nós vemos nisso em algumas manifestações bem claras na palavra do Senhor. A primeira delas, que eu queria até sublinhar para você, é que nós vemos que essa vida estava centrada em Deus pela maneira como Daniel escreveu. Vamos lá para o capítulo 1, o verso 2. Pode ser já no versículo 1 também. Quando ele começa a escrever, Daniel é bem interessante mesmo, como ele escreve. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio para Jerusalém e a sitiou. E olha só. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo, e ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Veja só, quando ele começa a narrativa do cativeiro na Babilônia, ele não vê
Primeiro, um grande rei todo-poderoso fazendo a história. Ele vê Deus movendo a história. Ele vê Deus trazendo um povo diferente para julgar o seu povo. Ele vê outras pessoas sendo colocadas por Deus na hora certa para levar o seu povo de volta para Ele. Daniel sabe que Deus move a história. Daniel sabe que não há outro Deus que tem tamanho poder de fazer as coisas, senão o nosso Deus. Então a maneira como ele escreve, já dá para sentir que ele entende que Deus está movendo todas as coisas. Até como ele come. É uma outra coisa interessante, em todo o livro, a gente percebe que Daniel comeu algumas coisas e desistiu de comer outras, porque ele era fiel a Deus. A Bíblia diz que ele foi um dos escolhidos e treinado para servir no palácio real. Mas quando ele chega na mesa do rei, a Bíblia diz lá em Daniel 1 e o versículo 8, diz assim: contudo, Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia dele. Então, até na comida, ele colocava Deus junto. Ele colocava dizendo, tem algumas coisas que eu posso comer. E tem algumas coisas que eu não posso comer. Tem algumas coisas que eu posso, que eu sei que vai ser um alimento rico para a minha saúde. Mas tem alguns alimentos que eu não vou comer, porque isso vai desonrar o meu Deus. E a sua dieta, então, era uma dieta também para a glória do Senhor. Então, no que ele escrevia e no que ele comia e bebia, ele glorificava o nome de Deus. E o resultado apareceu imediatamente no versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Amém? Olha só, quanta coisa aconteceu porque um homem estava totalmente tomado por Deus. Da maneira também como ele interpretava os sonhos. Ele era tão banhado por Deus, que quando as pessoas pediam para ele interpretar sonhos, no capítulo 2 e o versículo 28, tem uma frase muito interessante que ele coloca. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Amém, pessoal? Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos, as visões que passarão por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Aí ele revelava os sonhos e a visão para o rei Nabucodonosor. Belsazar também, não é? Cuja mão estava ali escrevendo para Belsazar, o Senhor cuja mão está a respiração e de quem são todos os teus caminhos, você não tem honrado a Ele. Em toda a interpretação que Daniel dá, Deus tem um centro em toda essa interpretação. E grandes reis como Nabucodonosor, Belsazar, ou mesmo os dirigentes das nações muçulmanas, podem desaparecer como uma nuvem. Ou mesmo uma nação ocidental. Gente que achava que ia reinar para sempre, pode em pouco tempo comer capim junto com os animais, como fez o rei Nabucodonosor. Então, até como ele interpretava os sonhos, ele glorificava o nome de Deus. Da maneira como ele orava. Essa é uma outra característica forte, que a gente sabe que Deus estava sempre nos planos, na mente, no coração, na comida, nos sonhos e na oração de Daniel. Ele estava sempre junto em todos os momentos. Porque o que significa Deus é o meu juiz? Deus é o meu juiz significa que o que Deus pensa e o que Deus faz é mais importante do que qualquer outra pessoa desse mundo, o que ela pensa ou o que ela faz. Quando eu digo Deus é o meu juiz, o que Deus pensa para a minha vida vale mais do que um juiz dessa terra. O que Deus fala para mim é mais importante do que a pessoa mais importante dessa terra. Para Daniel era assim.
Era uma questão de vida ou de morte. Para Daniel, isso significava uma vida de ousadia, de desafio e uma oração disciplinada. Se o que Deus pensa na maioria das questões é importante, Daniel o consultava. Se Deus, na maioria das questões, tinha que agir primeiro, Daniel pedia primeiro para Deus agir. Ele não arrogava para si e dizia assim, olha, eu vou fazer, porque Deus vai me abençoar. Não, primeiro ele orava e Deus mostrava o caminho. Primeiro ele orava e Deus depois agia. Essa é a maneira que eu vejo que Daniel honrava a Deus do jeito certo, de um jeito em que ele mostrava que Deus estava agindo na sua vida. Agora, não se esqueça que ele era também um político muito poderoso. Se nós voltarmos em 2:48, você sabe que a sua vida era marcada pelo poder também. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. E ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios das províncias. Ele era governador desse grande império babilônico. Um dos 3 supervisores dos 120 sátrapas, dos governadores da época. E nós, muitas vezes, pensamos, nossa, como um homem tão ocupado, não é? Pode ainda ter tempo para orar 3 vezes por dia. A gente muitas vezes pensa que oração é o caminho para os monges. É o caminho para monge gastar seu tempo, para pastor gastar seu tempo, para pastores religiosos. Não é para gente que trabalha no mercado de trabalho, não é? Homens de negócio, pessoas com poder e influência. Essa é uma maneira muito errada de a gente pensar e viver oração. É uma maneira equivocada. Porque Daniel era tão imerso na vida secular, nos negócios, na política da época, que a maioria de nós nem poderia pensar e ousar viver essa vida sem estar realmente banhado em oração. Por isso eu vejo que quando ele afirma com o seu nome que Deus é o meu juiz, ele na verdade estava mostrando para nós que apesar de estar tão envolvido, ser tão ocupado, ser uma pessoa com tarefas tão extenuantes, o que Deus pensava e como Deus agia era mais importante para ele do que os negócios que ele próprio poderia fazer. Daniel vivia consultando a Deus e pedindo orientação para o seu agir. No texto de hoje, esse incrível testemunho de ousadia, desafio e oração disciplinada nos mostra que nós também podemos agir de uma outra maneira em 2014. A gente pode desafiar o nosso coração a ser mais corajoso, a ser mais ousado e a ser mais disciplinado. Amém, pessoal? Podemos ser mais. Não queremos ser como uma água viva espiritual. Já viu uma água viva espiritual? É mais ou menos assim. A água viva, ela vai no mar, ao sabor das ondas. Então, a água viva espiritual seria aquela que vai, quando a emoção está lá em cima, ela se levanta e profetiza e fala, ora aqui um pouco ali, chora um pouquinho, vai nas ondas da emoção, mas logo cai. Eu não quero ser uma água viva espiritual. Eu quero ser plantado na rocha. Constância, disciplina, não é? Ousadia, desafio. A minha esperança é que Deus tire do nosso coração essa característica de uma água viva espiritual, que se amolda às ondas, mas que vá entrando no 2014 de uma maneira mais firme. Ele era famoso, mas era firmemente dependente do Senhor. Veja a resposta surpreendente de Daniel a esse decreto de Dario contra a oração. No verso 2, diz que ele era um dos 3 supervisores do reino, dos medos e dos persas. Isso já tinha sido decretado.
Versículo 3 nos fala que ele reinava sobre ele um espírito excelente. O Espírito de Deus o destacou acima de todos os seus semelhantes na época. Era um destaque, né, espiritual e um supervisor, administrador de mão cheia. E o rei já estava planejando de colocá-lo acima dos outros. E por isso ele tinha um futuro bem sucedido, a influência, prestígio, riqueza, liberdade que o seu coração podia ter pedido ao Senhor. Mas ele também tinha sido alvo de muito ciúme e de muita inveja. Cuidado você que deseja muito na vida. Você vai ser alvo de ciúme e de inveja. E você tem que saber lidar com isso. E tem que saber lidar baseado firmemente e dependente do Senhor. Porque você vai ser alvo de chacota, vai ser alvo de puxada de tapete, vai ter gente conspirando contra você. Mas como ele era de um espírito de buscar a Deus, ele precisava fazer alguma coisa que surpreendesse até mesmo ao rei. A petição era: quem fizer uma petição a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, será lançado numa cova de leões. Em outras palavras, a vida de Daniel, a vida de oração de Daniel, já era tão conhecida e tão estabelecida como parte do seu caráter, que os seus inimigos já sabiam onde ele orava, como ele orava, quantas vezes ele orava. Isso já era notório e conhecido. A questão era: será que Daniel vai se manter um homem cujo Deus é juiz da sua vida? Um homem de caráter, de disciplina, um homem constante, como ele era também debaixo de um decreto desse. Versículo 10 em diante é de tirar o fôlego. E aqui eu tenho uma percepção de que a oração de Daniel realmente era ousada, desafiadora, além de disciplinada. Veja o versículo 10 em diante. Quando Daniel soube que o documento já tinha sido assinado, ele foi para a sua casa, ele não foi para um bosque. Ele não trocou o local de oração. Ele não mudou de igreja. Né? A pressão está muito grande, vou trocar de igreja. Né? Não. Ele foi para a sua mesma casa, abriu a mesma janela e orou ao mesmo Deus, aleluia, aleluia, né? E agradeceu ao mesmo Deus, do mesmo jeito. Eu quero ver com você aqui algumas expressões importantes para a gente entender essa ousadia. Em primeiro lugar, nunca haja na vida cristã com ignorância. Faça as coisas porque você sabe quem é Deus. Não haja por ignorância e nem por impulso. O nosso querido Daniel, ele jamais agiu de maneira ignorante. Ele sempre agiu pleno de conhecimento de quem era Dario, de quem era Deus e de quem era ele. Ele tinha uma plena consciência de quem eram essas três figuras. E ele preferiu Deus. Ele preferiu dar honra ao Senhor. Ele preferiu dar honra àquele que merecia honra. Não se esqueça que Daniel estava na beira de ser promovido ao maioral, ao governante dos governantes, talvez o vice-rei. Pense nas racionalizações que passariam pela cabeça de Daniel e pela nossa cabeça. Uma hora dessa. Você vai receber a promoção. Você vai ser o gerente geral da multinacional. Mas tem um problema, você não pode mais orar por 30 dias ao seu Deus. Você poderia racionalizar talvez assim: mas eu vou servir mais a Deus vivo do que morto, então eu vou parar de orar 30 dias, mas eu vou pegar essa promoção. Ou talvez você poderia racionalizar: a minha influência é maior do que essa lei aí, então eu vou parar de orar por 30 dias, mas eu vou pegar essa promoção. Mas ele rejeitou todas as racionalizações que talvez eu e você pudéssemos fazer. Ele conhecia a lei, ele sabia do castigo, e mesmo assim ele foi orar, ele foi buscar o seu Deus.
Ele não foi para um bosque orar, como eu já falei, mas ele foi para a mesma casa, onde ele costumava colocar ali a sua cadeira, talvez o seu tapete, talvez a sua Torá, o livro que ele tinha na época. Ele poderia ter mantido as orações, até como Jesus falou, quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e Deus em secreto te abençoará. Mas não, aqui parece que é uma questão de testemunho, uma questão de realmente mostrar ao rei quem é que mandava, quem é o juiz da minha vida. Os inimigos estavam olhando para ele, sabiam onde ele ia orar. E dentro da sua casa ele não escondeu, não é a câmara mais escura, o aposento mais fechado da sua casa. Não, a Bíblia diz que ele abriu a mesma janela, no segundo andar da sua casa, voltado para Jerusalém, não para a Babilônia, não para Dario, mas para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Ele abriu a mesma janelinha e fazia a mesma oração. E o seu coração estava feliz, porque ele estava servindo ao seu Deus. Era um testemunho. Você está entendendo a razão porque eu chamo esse ato de oração uma oração desafiadora e disciplinada? Daniel não estava orando apenas contrário ao decreto do rei, mas ele estava fazendo uma declaração pública. Ele estava dizendo publicamente: eu sou desse Deus. Eu prefiro desobedecer civilmente, publicamente, do que servir a um decreto que vai contra a minha consciência. A Bíblia exige isso de mim, que a minha primeira lealdade tem que ser ao Senhor. Interessante aqui que ele também não troca a sua rotina da oração. A Bíblia diz que ele não orou uma vez, no início da manhã, quando seus inimigos talvez estivessem dormindo. Ele não procurou mudar a rotina, era 3 vezes por dia, todos os dias. Era a rotina de Daniel. Eu não sei qual é a sua rotina, mas pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias. E Daniel, que era super ocupado, sabia que tinha que orar 3 vezes por dia, todos os dias. Quando Daniel orou, ele não ficou procurando palavras que fossem talvez nos ouvidos dos inimigos, vagas ou ambíguas. Ficava orando assim, olha, a um Deus qualquer. Não, a Bíblia diz que quando ele orava, ele não falava com Dario, ele falava dando graças ao seu Deus com letra maiúscula. Quando ele orava ao seu Deus sem medo de deuses dos persas, porque ele só adorava e se ajoelhava diante do Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó. Ele não mudou a forma como orou, ou fazendo qualquer coisa diferente para ceder às pressões do decreto do rei Dario. Ele diz no final do verso que ele orava como havia feito anteriormente. Tinha muitas maneiras de ele orar, para não ser detectado, que teria cumprido a lei do seu Deus. Deus não iria fulminá-lo, Deus não iria chegar para ele e dizer assim: ô Daniel, por favor, mude. Olha, você não terá nenhum problema se você mudar a sua forma de orar. Mas para Daniel era uma questão de caráter e de exemplo. Para Daniel era uma questão de continuar a fazer tudo apesar das pressões exteriores. Meus irmãos, como é que nós podemos imitar a Daniel em nossos dias? Como é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer com tudo isso? Eu gostaria de sugerir pelo menos 4 aplicações para ficar no nosso coração hoje. 4 pequenas aplicações. A primeira delas: a oração sempre será um testemunho público legítimo e devemos procurar usá-la como Deus tem nos conduzido. Jesus disse: quando orardes, não sejam como hipócritas que gostam de ficar de pé e orar nas sinagogas, nos cantos das ruas, né? Para serem vistos. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que está em secreto te recompensará. Mateus 6, 5 e 6.
Isso indica que o Daniel queria fazer um show diante de Deus? Não. Jesus está alertando que o nosso amor pela oração deve ser maior do que o nosso amor pela ostentação. Essa é a questão. Para Daniel não era uma questão de ostentação, ele não estava procurando elogio para a sua piedade, ele estava procurando manter o seu caráter diante de Deus. Ele queria deixar a sua luz brilhar diante daqueles homens maus, que queriam puxar o seu tapete. Para Daniel, se tornou um testemunho, uma declaração pública. Quantas vezes, eu já falei aqui e falo de novo, eu fui tocado porque a minha mãe se levantava de madrugada e ia orar de joelhos, grávida. E eu dizia assim, e esse marmanjo aqui não se curva a esse Deus? Eu estou levando a minha mãe a se ajoelhar de madrugada e a orar pelos seus filhos e eu não me converto ao Senhor. Aquilo me tocava, aquilo é um testemunho público. E Deus honrou as orações da mamãe, porque oração de mãe nunca morre. Está lá diante do Senhor. Não é? E as orações de uma mãe são ouvidas por Deus, porque são feitas pelo fervor pelos seus filhos. Daniel entendeu isso. Que algumas vezes a nossa oração tem que ser pública, de uma maneira a testemunhar a glória de Deus e não a de Dario. Em segundo lugar, além de um testemunho público, nós também podemos ver o fato de que a sua vida foi construída sobre a oração. Para Daniel, o importante não era chegar em primeiro lugar em todas as coisas. Muitas pessoas usam esses textos para dizer que o crente tem que chegar em primeiro lugar. O problema não é esse. O problema é que ele não era o primeiro lugar. O primeiro lugar era Dario. O primeiro lugar era Dario. Nabucodonosor, Belsazar. Esses já estavam lá, na posição de autoridade. A questão é ser o número 2, ou o número 3. E se portar ali, colocar a sua vida e construir a sua vida em cima de oração. É você, ao mesmo tempo, saber que Deus está no controle da sua vida, quando você está sendo puxado o tapete. Quando as pessoas vão tirar o seu sustento, vão tirar aquilo que mais motiva você. Ele era conhecido como um homem que viveu da oração e pela oração. A vida foi construída em oração. Ele consultou a seu Deus em todas as coisas. Quando escrevia, quando comia, quando bebia e quando fazia os negócios do reino. Que a sua vida, o seu jejum, a sua oração, as manhãs ou nas noites, eu não sei quando você ora, seja sempre para glória do Senhor e para construir uma vida que as pessoas olhem para ela e digam, este homem vivia do poder da oração. Em terceiro lugar, a oração de Daniel foi disciplinada e regular. Quando chegou o momento para a demonstração, Daniel não teve pressa para mudar nada. A sua rotina foi a mesma, a janela era a mesma, a casa era a mesma, o tapete era o mesmo e a oração talvez era a mesma. Não mudou nada. Será que é muito estranho hoje aqui no Brasil que cristãos quase não oram? Eu tenho certeza que alguns de nós iriam dizer que não, mas isso é uma tendência legalista, pastor. Exigir que nós oremos agora 3 vezes ao dia. Eu não estou nem exigindo isso. Eu estou só pedindo a você para aprofundar a sua vida de oração pelo menos uma vez por dia, fortemente. Eu poderia até acreditar que existe hoje mais liberdade no mundo espiritual, no hemisfério ocidental, porque algumas pessoas pagaram esse preço de oração 100 anos atrás, ou até 200 anos atrás, e hoje estamos vivendo isso, do que o preço de oração que nós, como cristãos, estamos pagando neste século, ou no século passado. Eu tenho certeza que é 1900, depois dos grandes avivamentos, as respostas de oração vieram com maior liberdade para o mundo ocidental, como nunca antes.
como fruto daquelas orações, do que as orações que os crentes fizeram no século 20 e 21. Por que a disciplina de Daniel em oração era o segredo dos seus sucessos? Por que a disciplina de oração de Daniel trouxe tantas respostas de Deus para a sua vida? Por que essa vida ousada de oração chegou até o ponto em que o rei chegou a comer capim junto com o gado? E era disciplinadinho. Queridos, eu acho que sempre que você vai ao jardim de Deus, como a gente gosta de cantar, Deus ele começa a se revelar para você. E de vez em quando ele vai começando a mostrar para você o que ele quer fazer. Às vezes não acontece nada. Às vezes só Deus está só disciplinando você para ser como Daniel. Deus é o meu juiz, Deus sabe o tempo de agir, eu coloco nele toda a minha esperança. E talvez não aconteça nada. Mas muitas vezes Deus pega até os poderosos e os tira do poder. E faz comer capim com o gado. Para depois voltar de novo à sanidade, glorificando a Deus. Nabucodonosor fez isso. Ele disse, existe só um Deus na face da terra. Esse é o Deus do Daniel. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Por isso eu digo para você, que oração disciplinada e regular não é legalismo. Muito mais do que isso, é a capacidade de a gente ver Deus em todas as coisas através da oração. E Deus vai se revelando no tempo dele. Eu exorto os irmãos, em 2014, a voltar atrás na sua vida de oração e dizer, como é que tem sido a minha vida de oração? Eu estou encharcado pela presença de Deus? Ou só encharcado de suor, como eu aqui hoje? Por fim, e esse é um princípio interessante da vida de Daniel, que eu talvez não cheguei lá ainda e talvez vocês ainda não também. Para Daniel, a oração era mais preciosa do que a sua vida. Talvez a gente não chegou lá ainda. Para ele, estar com Deus era mais precioso do que a sua própria vida. Havia uma cova, e não era qualquer coisinha não, né? O pessoal lá caprichava, né? Era de leão faminto, né? Não era um pelotão de fuzilamento. Muitos pastores na Rússia, da nossa denominação, morreram em pelotões de fuzilamento. Uma morte mais rápida. Mas enfrentar uma cova de leões, é uma parada indigesta, né, pessoal? E o cara não parou de orar. Porque ele achava que o encontro com Deus era mais precioso do que a sua própria vida. Nós não chegamos lá ainda, irmãos. Ou talvez se alguém chegou, me avise depois. Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de entrar na fornalha, também tiveram esse tipo de revelação. Se Deus não nos livrar, seja conhecido por você, ó rei, que nós não vamos servir a outros deuses, nós vamos servir o Senhor. Pode jogar a gente na fornalha. Também não tinham não tomavam a vida como preciosa. Isso deve significar para nós, irmãos, que a oração é mais importante que a vida, porque o encontro com Deus determina quem você vai ser. E se você não quer se encontrar com Deus, você vai ter que se encontrar com Deus pelas esquinas da vida, porque você sempre vai trombar com Ele. Sempre vai trombar com Ele. Se a vida tua é mais preciosa do que a presença de Deus, você vai trombar com Ele nas esquinas. Não adianta. Você pode correr, espernear, fazer o que quiser, mas vai se encontrar com Ele. Você pode dizer como Daniel, você vai ter que tirar a minha vida, rei, antes de tirar a minha vida de oração. Precisamos crescer em 2014. A oração
é muito mais do que um momento de introspecção espiritual. Eu quero até chamar a atenção de vocês de que tem a ver com um coração rendido. Tem a ver com um coração que diz para Deus que Ele pode fazer algo de novo na nossa vida em 2014. Ele pode. Ele pode aprofundar aquilo que eu e você ainda temos como realidade fraca na oração. O legalismo que está atacando hoje a igreja brasileira não é a questão legalista realmente. Esse não é o perigo que nos assedia. O grande problema que nos assedia em nosso tempo é exatamente o oposto. É aquele negócio que diz que você não precisa mais ser tão fervoroso, porque o preço já foi pago na cruz. O que você não precisa buscar mais e lutar por nada. Mas olha só os versículos que eu sublinhei hoje numa pequena pesquisa bíblica. A Bíblia diz que você deve treinar-se na piedade. 1 Timóteo 4,17. Se esforçar para entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24. Tomar a sua cruz todo dia. Lucas 9, 23. Trabalhar a salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 13. Colocar o seu corpo e tomá-lo e colocá-lo sob sujeição. 1 Coríntios 9, 27. Se o teu olho direito te ofende, arranca-o. Mateus 5, 29. Lute juntamente comigo na oração. Romanos 15 e 30. Toda essa realidade de disciplina espiritual que marcou os santos até o século 20, no começo, hoje está morrendo cada vez mais. As igrejas só querem fazer show, as igrejas só querem luzes, as igrejas só querem festa, mas poucos querem pagar o preço de oração. Que em 2014 nós possamos ver uma geração, um povo se levantando outra vez, dizendo: Senhor, eu quero ser parecido com Daniel. Daniel só teve um na história, mas eu quero ser parecido com Daniel. Eu quero deixar essa coisa do psicologicamente, do politicamente correto, e quero me dedicar às coisas que o Senhor quer. Se houver um legalismo rastejando na nossa igreja, ou em qualquer igreja, e não a disciplina de Daniel de orar 3 vezes por dia, nós devemos enxotar esse legalismo, devemos reconsiderar a nossa fraqueza, que está nos tornando um povo confortável, conhecendo apenas a si mesmos, devotando-se apenas a si mesmos, para conhecermos mais o nosso Deus. Eu vou considerar Daniel em 2014 como meu padrão de oração. Eu vou considerar Daniel em 2014 e tentar refletir um pouco daquilo que ele é em seu caráter. Eu vou considerar Daniel na minha vida pessoal. E eu convido você, igreja, a se levantar nesse momento. Fiquemos de pé, por favor, para buscar um pouco desse renovo de Daniel, dessa postura de Daniel, desse caráter de Daniel. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos diante de um final de ano, diante de novos desafios, diante de uma apatia espiritual que está tomando conta do nosso mundo ocidental, onde as pessoas, Senhor, estão crescendo materialmente, vivendo mais, vendo as benesses da medicina chegar. Tudo isso é tão bom, tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tanta coisa boa que nós alcançamos. Mas, Pai, não permita que o nosso espírito seja enganado. Não permita que nossa vida espiritual seja enfraquecida. Não permita, Senhor, que façamos concessões a um tipo de vida, Senhor, que vai nos afastando da Tua presença. Oh, Espírito Santo, renova em nós o espírito de Daniel, Senhor. Oh, aleluia. Renova em nós, Senhor, esse caráter
de um homem que não se furta a consultar o seu Deus e a pedir e a depender de Deus e a ter uma comunhão tal que o seu coração prefere abrir mão da sua vida a deixar de orar, a deixar de confiar em Deus. Senhor, dá-nos um caráter resoluto. Dá-nos, Senhor, uma capacidade de olharmos para dentro de nós mesmos e dizermos: Senhor, nós queremos, eu quero pautar a minha vida em 2014 pela vida de Daniel. Eu quero influenciar meus discípulos a serem assim também. Como Daniel influenciou Sadraque, Mesaque e Abednego a entregarem as suas vidas, e mesmo que morressem na fornalha, se fosse preciso, entregariam suas vidas a Deus, mas jamais adorariam nenhum ídolo feito de mãos humanas. Senhor, aqui estamos hoje, gratos a Ti, porque teve gente assim na nossa história de fé. Gratos a Ti, porque gente morreu para que nós tivéssemos liberdade. Mas também muito preocupados em não virar uma pessoa ingrata, indulgente, negligente. Uma pessoa que vai levando a vida mais ou menos. Oh Deus, perdoa a Tua igreja. Perdoa nós mesmos, Senhor, quando nos tornamos assim. E dá-nos, Senhor, de novo, sede e fome de Ti. De Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em 2014, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, ó Deus, nossos filhos precisam. A próxima geração também precisa. Nossos discípulos precisam, Senhor. Por isso nós estamos aqui orando e pedindo que o Senhor nos ensine os Teus caminhos. E o Senhor tome o nosso coração, a nossa vontade, e nos converta de novo aos Teus caminhos. E o povo de Deus que crê nisso, diga bem alto para Deus um amém vibrante. Amém. Glória a Deus. Eu quero, Senhor. Glória a Deus por essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Amém. Pode sentar mais um minutinho. Vou pedir a minha esposa para pegar lá a surpresa lá. Eu queria só registrar mais uma coisa, meus irmãos. O culto do dia 31 é muito importante. Mesmo que você não possa ficar para o nosso jantar, mas nós queremos aqui ter um culto realmente vibrante na presença de Deus. Aqui nós fazemos orações, nós colocamos diante de Deus os planos e pedimos a Deus que nos mostre a maneira de agir no ano que vem. Não falte, traga um amigo seu. Tem tanta gente passando em tanto lugar. É mais importante na presença do Senhor. Amém? Eu quero convocar toda a igreja para estar aqui no dia 31. E também, por favor, aqueles que vão jantar, confirme aqui com o Felipe, para a gente fazer as compras amanhã, né? Amanhã, dia 30, e no dia 31 estaremos aqui, com toda certeza. Pessoal também que quer receber ainda pessoas lá de Presidente Getúlio, né? Nós ainda estamos precisando de alguns lugares para alojar, tá? Então você, por favor, venha, dê o seu nome ao Salvato, ao Felipe, para que as pessoas ainda possam se alojar aqui nos lares dos irmãos, tá? Muito bem, Rosvita, pode vir, pode trazer. Tá bom, ela já mostrou assim que ela tem que... faz assim, tá? Então tá, vou fazer assim. Existem muitas pessoas especiais para muitas coisas na igreja. E nesse final de ano, principalmente na apresentação aqui de Natal, teve muita gente que fez muita coisa maravilhosa. Uma delas foi o Marcelo e o Felipe aqui, uma salva de palmas para os dois. Fizeram muita coisa. Glória a Deus. Teve muita gente envolvida no som, teve muita gente envolvida nas luzes, não é? Em fazer tantas coisas bonitas para Deus, até esse negócio maravilhoso aqui em cima de mim, tudo mais.
Mas eu queria hoje homenagear uma pessoa que foi incansável. Incansável. Compareceu, vibrou, disse que ia dar certo quando a gente pensou que não ia dar. E dizia sempre, vai dar certo esse negócio, porque Deus está nisso. E eu queria pedir a dona Rosemar para vir aqui na frente, por favor. Vamos ficar de pé. Dona Rosemar, você foi incansável. Um exemplo para mim, para a Rosvita, para todo o coral, para toda a igreja, de que não existe idade, não existe barreira nenhuma para servir ao Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, tá? Esse é um pequeno gesto, uma rosa para Rosemar, né? Vamos orar por ela, vamos agradecer a Deus. Por favor, vire aqui. O pessoal aqui quer aparecer depois no YouTube, não sei o que, Facebook, tá? Tudo isso aí. Amém, pessoal? Estenda a sua mão, vamos orar por ela. Senhor, algumas pessoas marcam a nossa vida, a nossa história como igreja. E uma delas está sendo a dona Rosemar. Muito obrigado por essa irmã querida que devotou tantos dias a ensaiar, a passar as vozes, a animar o pessoal, a dizer realmente que vai dar certo, porque Deus estava junto, Deus estava honrando essa igreja. Deus, mais uma vez nós pedimos por ela saúde, pedimos por ela renovação do espírito, renovação, Senhor, das forças, para que inclusive novos desafios sejam feitos. Tu sabes o que nos aguarda em 2014. Tu sabes todo o tempo que teremos para evangelizar, para falar para as pessoas de Jesus. Usando inclusive da música, do coral, de tanta coisa boa que Tu tem colocado no coração da Tua serva. Senhor, honra a sua fé e dá a ela, Senhor, os desejos do seu coração também em 2014. Muito obrigado mais uma vez pelo seu exemplo, pela sua vida, pela sua dedicação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, eu não tenho nem palavras para falar, porque eu não esperava isso, né? Na realidade, eu não fiz mais do que eu deveria fazer. E gostaria de fazer muito mais, porque o nosso Deus merece muito mais. Nós temos limitações, né? Mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós fomos fazendo. E quando chegou no nosso limite, Deus disse para mim, agora você fica quietinha, porque eu que vou fazer. Aleluia. Então, glória a Deus por isso. Eu agradeço ao nosso Deus, e toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Amém. Amém. E assim, dando um abraço no seu irmão, a gente está despedindo você hoje, tá? E, por favor, dê o seu nome aí pro Felipe, pro jantar. Ele vai tomar nota aí, para você estar conosco aqui na terça-feira, 31, às 7h30 da noite. Deus abençoe.